Anéis de Poder e House of the Dragon. Duas das maiores séries do ano, aguardadíssimas, que estão bombando nas redes sociais. Acabaram de terminar e a pergunta que fica é: qual delas está contando a melhor história? Vou fazer uma análise do storytelling das duas séries e no final a gente vai saber qual delas tem a melhor narrativa e também qual que eu mais gostei. Beleza? Então vamos lá pro vídeo. Roda a vinheta aí, editor. Fala, explorador! Vamos entender, então, se as duas séries, elas preenchem todos esses pré-requisitos, beleza? Pra gente conseguir julgar quem tem o melhor storytelling. House of the Dragon, primeiro, fenômeno de audiência, uma das séries mais caras da história do planeta Terra, né? Que legado que essa série tem que levar, né? Então é uma série que tá carregando um baita nome da série Game of Thrones. Qual é o ponto de partida da história de Game of Thrones? A gente já falou sobre isso no último vídeo de análise de storytelling dos candidatos. Pra quem não viu, tá aqui na descrição, clica lá, vê qual que é o melhor storytelling do Lula ou do Bolsonaro. O ponto de partida da história aqui de House of the Dragon é o desejo de ser diferente. Ela conta como a nossa protagonista, a Rhaenyra. A Rhaenyra é uma personagem que ela nasce ali no meio da corte real de Westeros, né? O pai dela é o Viserys, o rei, e ela não quer muito aquele fardo no começo, ela se sente deslocada, ela queria ir pra batalha, voar com seu dragão e tal, aquela clássica história de amadurecimento. Com o tempo, a Rhaenyra entende as suas responsabilidades e vê que ela realmente precisa assumir o trono, e é aí que vai começar toda a treta, toda a briga aí, que vai culminar na Dança dos Dragões, que ainda não rolou, né? A gente terminou a temporada com o estopim para rolar a guerra. Empatia. Cara, a série, ela vai muito bem nisso. E o George R. R. Martin, ele é excelente em escrever personagens com o qual você se importa para depois matá-los. Quem assiste, quem é fã de Game of Thrones sabe como a gente sofre com os nossos personagens, né? Bem lá no final da série, que o filho da Rhaenyra morre de uma maneira brutal lá, que o Vhagar, o dragão, pega ele de sopetão, destrói o menino, desaparece. Cara, a gente nem esperava aquilo. Só que foi feita uma construção de personagem para rolar o quê? Empatia, certo? Identificação. Eu acho brilhante do roteiro da série como eles colocam a Alicent e a Rhaenyra em dois espectros opostos, mas ao mesmo tempo elas têm muitas semelhanças. Ambas vieram da mesma origem, né? Elas são de famílias reais. Uma virou rainha, a outra princesa, que também almeja virar rainha um dia quando seu pai veio a falecer, e ambas são meio que controladas ali por homens. Então o pano de fundo da série, ela tá contando uma história de como mulheres poderosas acabam sendo controladas por vontades de homens, como é o caso da vontade do Viserys, como é o caso da vontade do Otto Hightower controlando a Alicent. Então essas mulheres, apesar de muito fortes, muito poderosas, têm que aguentar muita bomba, muita bucha, elas acabam tendo que ficar aos desígnios aí de homens mais fracos, inclusive, do que elas. Viserys era um rei muito fraco, o Otto é um homem muito ardiloso, mas ele é um cara que é ali, né, mais da espreita, não é um cara de batalha, não é um cara brutal, né, ele é um cara que vai dominando, comendo a mente ali da Alicent nos bastidores, certo? Então, acho que a série mostra muito bem isso, da parte da batalha das mulheres quanto ao útero. Isso até fala na série. Tem um momento que a mãe da Rhaenyra fala assim: a batalha das mulheres, ela é aqui no ventre, ela é no útero, né? O fato é que ambas têm muitos filhos, ambas têm isso em comum. Então a série, pelo menos nessa primeira temporada, ela fala muito sobre isso, dessa questão da gravidez e da batalha que as mulheres têm que travar dentro dos seus úteros. Isso por quê? Isso começa no primeiro episódio, com a morte da mãe da Rhaenyra, tendo seu filho, né? Ela vai ter um filho homem e ela, praticamente ela é assassinada pelo Viserys, né? Que ele escolhe a vida do filho ao invés de escolher a vida da sua esposa. E no final do último episódio, ele traça praticamente a mesma cena, só que dessa vez a Rhaenyra tendo controle sobre a situação e falando ali: não, eu vou fazer o que eu quero. Ela não deixa as doulas chegarem perto dela, ela não deixa o Daemon chegar perto dela, ela tá ali e ela mesma tira o próprio bebê e o bebê acaba, né, nasceu morto, né, nasce morto, e aquilo mostra uma cena de muita força, ou seja, muita identificação. Eu tenho certeza que uma mulher que estava assistindo essa série nesse momento, que já foi mãe, ela com certeza se identificou muito com essas cenas, com esse peso da maternidade. Isso mostra muito a série, o peso da maternidade, a responsabilidade. Tem 2 episódios, eu achei muito interessante essa construção. Nos 2 últimos episódios, o episódio 9 e o 10, eles fazem uma separação.
Um episódio eles mostram somente a Alicent e no outro episódio eles mostram somente a Rhaenyra, para mostrar ali a dança dos dragões, para mostrar que no fundo elas são muito parecidas, os episódios são parecidos. Vamos falar um pouco da utilidade de House of the Dragon. É uma série que, vamos dizer assim, ela é como se fosse um The Crown, para quem gosta da série The Crown, com dragões, ou Succession, é aquela série de bilionários também da HBO, com dragões e com fantasia, ou então, se você curte uma novelinha da Globo, ela é um baita de um novelão, né? Então, ela é uma série mesmo para se entreter, é para um público, acho que ela é mais acessível do que Game of Thrones, ela não é uma high fantasy, assim, com exceção dos dragões, ela não tem muito essa questão de magia, e ela vive muito ali dentro do castelo, então é uma série que fala da nobreza para a nobreza, ela tá ali, ó, dentro daquele contexto, você vê que os cenários até não são tão esparsos quanto Game of Thrones. É uma série bem útil para você se entreter, ela cumpre muito bem o seu papel. E agora vamos falar de Anéis do Poder. Mas antes, eu quero fazer um convite para você. Todas as terças-feiras eu dou uma aula ao vivo às 20 horas no Zoom. Como faz para você se inscrever e participar dessa aula? O link está aqui na descrição, ou então aqui no QR Code na tela, você pode apontar o seu celular, faça o seu cadastro e participe de uma aula que vai mudar a sua vida no digital. Então faça esse convite para você, não deixe de participar. E agora vamos para a nossa segunda análise, vamos falar de Anéis do Poder. Posso ser sincero com você? Eu vou analisar o storytelling aqui do que a série está falando, mas eu não gostei muito da série. Qual é o ponto de partida da narrativa de Anéis de Poder, tá? Anéis de Poder, ele tem o mesmo ponto de start aí de House of the Dragon. É a ideia de ser diferente, é a ideia de amadurecimento. Então o ponto de partida é a história da Galadriel, aonde ela deseja ser diferente. Ela não aceita que o irmão dela morre, né, por conta de Sauron lá, e ela fica obcecada nessa ideia de buscar o Sauron, de procurar ele e tal, e ela faz tudo de uma maneira completamente inconsequente, ela vai até o fim, para isso não importa quem, né? Então ela não tá se importando muito com os seus entes, e ela precisa amadurecer. Então naquele momento onde ela tá indo lá pro reino dos elfos, e ela pula do barco e vai embora ali, meio que dizendo assim, agora é a minha jornada, agora as coisas realmente vão começar, eu vou fazer do meu jeito, né? Então é uma história de amadurecimento, é uma história do medo de ser diferente, é um conflito que a Galadriel fica travando esse tempo todo. Poxa, cara, esse aqui é o problema dessa série, Lembra que a gente falou lá do tripé? Identificação, empatia e utilidade. Primeiro, empatia. Eu não consegui me simpatizar com nenhum personagem. Cara, pra mim, assim, naquelas cenas de batalha, na hora que explode o vulcão lá, que dá origem a Mordor, e aí a Galadriel fica lá parada, lá vendo a fumaça chegar. Aliás, não sei como que ela não foi pulverizada ali. Sabe qual personagem foi bom? Cara, os vilões. O Adar é um baita personagem legal. E o cara que depois, o Halbrand, né? Que aí é um spoiler pra você, que é o Sauron, né? Então, não consegui pegar esse tanto de identificação, né? Eu não consegui ter empatia pelos personagens, muito menos pela principal, pela Galadriel. Tem um momento da série que ela mostra que ela tem uma personagem racista, cara, porque ela fala assim, eu vou dizimar sua raça, tem que acabar, quando ela tá falando com o Adar contra os orcs, né? Então você fala assim, caraca, que personagem bizarro. Sem contar aquele núcleo de Númenor, né? Que os caras ficam um tempão naquela merda daquela ilha, cara. É um plot que não leva nada a lugar nenhum. É um roteiro completamente vazio ali naquele momento. Os momentos que são bons da série, eu tenho que confessar que tem momentos legais. O primeiro e o segundo episódio são muito bons, são muito bem dirigidos, tem ali um design de produção incrível, aquela batalha que eles traçam com o Orc lá, aquilo lá me lembrou muito, me deixou meu coração quentinho, lembrei daquela cena do Frodo lutando contra o Orc, e mostra a construção dos anéis, apesar de ter sido muito rápido, eu acho que poderia ter explorado mais e ter ido mais a fundo na questão dos anéis. Então, essa primeira temporada de Anéis de Poder, eu acho que ela não cumpre muito bem esse tripé das histórias, é por isso que ela cai por terra, é por isso que o roteiro ficou fraco, cara. Então eu acho que eles se dedicaram muito no hype e utilizar um valor de produção muito alto e se esqueceram que precisa escrever o roteiro, se esqueceram do básico. Principal, que é o desejo da personagem de ser diferente, não fica tão explícito assim. O medo da Galadriel é uma personagem que parece que não tem medo, ela não tem anseios, ela só quer meter porrada, ela quer ir pra cima de todo mundo, então é uma personagem que ela não tem a sua fragilidade. E uma coisa nas histórias que tornam personagens tão incríveis é quando os personagens são frágeis, até quando você pega, vamos comparar então com House of the Dragon.
um personagem ali que é um puta de um babaca no começo, que é o Daemon, e depois, no final, como um clássico Game of Thrones, você tá curtindo o cara. Porque você vê que ele tem as suas fragilidades, ele tem as suas questões, ele é um personagem complexo. Pra não ser chato aqui, tem dois personagens muito legais. É o Elrond e o Durin, né? O Elrond é o elfo lá, gente boa, e o Durin é o anão que vai ajudar o elfo, os dois melhores amigos. Cara, aquele núcleo é legal, eu queria ter visto mais daquilo lá. Aquilo ali rolou uma identificação, ali você tem empatia e ali você tem a utilidade, ali cumpre o papel. Mas eles não são os personagens principais da série, e a série não se sustenta somente com eles, né? Então essa foi minha análise de Anéis do Poder e agora eu quero fazer um convite para você. Se você tá gostando do vídeo, se você tá gostando desse tipo de conteúdo e quer ver mais análise de storytelling, de séries, filmes, livros, tudo de análise de storytelling que você possa imaginar que eu trago aqui no canal, não deixa de se inscrever. E não basta só se inscrever, se inscreva e aperte o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo. Então agora vamos para o nosso veredito. Quem tem o melhor storytelling? Bom, eu não preciso nem falar para você, né, de tudo que a gente conversou aqui, que é, obviamente, eu acredito que o melhor storytelling é de House of the Dragon. Não tem nem o que tirar nem pôr, gente. O roteiro de House of the Dragon é impecável. Ah, tá, Felipe, mas teve alguns episódios aí, novelão pra caramba, meio chato e tal. Sim, teve. Não vou negar isso. Mas assim, cara, depois ali do casamento da Rhaenyra com o Laenor e até o final, aquilo foi pau atrás de pau. O roteiro foi muito bom, e não é só pelas reviravoltas, né? Mas que é uma série que soube muito bem escrever o roteiro, cara. Se você cria conteúdo na internet, se você cria conteúdo no digital, assista House of the Dragon para você entender como que se conta uma boa história. Porque a gente precisa aprender com as pessoas que fazem bons roteiros, porque bons roteiristas são excelentes storytellers, então a gente tem que aprender com quem faz bem. Legal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa aqui de dar sua curtida, quero saber se você gostou ou não do vídeo. Se você não gostou também pode dar uma curtida negativa que eu vou aceitar uma boa. E comenta aqui qual série você prefere, House of the Dragon ou Anéis de Poder. Te vejo no próximo vídeo, até mais, explorador!